Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção Asteroid City, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? Eu nunca fui um entusiasta da filmografia do diretor Wes Anderson, embora nenhum dos seus filmes seja necessariamente ruins. Eu me lembro, por exemplo, que na época do lançamento dos Excêntricos Tenenbaums, os elogios foram superlativos e eu me senti um peixe fora da água. Por mais que a combinação da melancolia e da excentricidade dos personagens, aliados ao rigor técnico e à beleza estética, gerassem uma combinação curiosa e exótica. Ele tinha feito um filme antes, Três é Demais, que é até um bom filme, mas bem diferente desse seu primeiro grande sucesso. Mas A Vida Marinha de Steven Zissou e Viagem a Darjeeling, que vieram depois, nunca me cativaram intensamente. Eu só fui gostar para valer de um filme do Wes Anderson com o delicioso Moonrise Kingdom, até porque eu acho que esse estilo de produção dele combina muito bem com o tom de fábula da produção, o que contribuiu muito para que eu também apreciasse O Grande Hotel Budapeste e Ilha de Cachorros. O que, no entanto, não foi o suficiente para que eu me interessasse mais pelos seus filmes, mas eu resolvi dar o braço a torcer e oferecer mais uma chance com esse Asteroid City, até por conta de alguns nomes do elenco, mas infelizmente não vingou. Eu ainda não consigo surfar na mesma onda do Wes Anderson. Asteroid City é uma minúscula e fictícia cidade norte-americana com 87 habitantes, que surgiu a partir da queda de um meteoro. Porém, a curiosidade e o turismo científico não foram suficientes para que a região prosperasse, tanto que a cidade se resume a uma lanchonete, uma oficina mecânica, um hotel de beira de estrada e um centro de estudos científicos, todos decadentes, além de diversas áreas livres de loteamento que nunca foram ocupadas. Uma premiação destinada a jovens cientistas reunirá uma série de outros improváveis personagens, um mais estranho que o outro, sendo que esses dias na cidade e um evento extraordinário promoverá uma transformação na vida de todos. Embora a narrativa proposta pelo Wes Anderson tenha uma estrutura dividida em atos, Asteroid City não tem o interesse de contar uma história convencional com começo, meio e fim, mas sim apresentar esse grupo de personagens peculiares. Então, dentro desse contexto, o que a gente passa a acompanhar são as interações entre esses personagens, em que os diálogos existem para oferecer o pano de fundo emocional para alguns desses personagens, enquanto reforça algumas características peculiares de outros, como a de um determinado personagem que sente a necessidade de ser desafiado o tempo todo. O Og, interpretado pelo Jason Schwartzman, habitual parceiro do Anderson, pode ser considerado como o personagem central. Ele é um fotógrafo de guerra, recém-viúvo, que está com um bloqueio emocional por conta da perda da esposa decorrente de uma doença, tanto é que ele quer fugir dos filhos para não ter que lidar com essa dor e deixá-los com o sogro, interpretado pelo Tom Hanks. Essa sua inabilidade social e emocional gera estranheza, mas é a partir dessa sua tentativa de abandono que ele e seus familiares redescobrem um novo sentido para a vida e nós conhecemos os demais personagens que passam a circular entre eles. Só que para o Wes Anderson, essa primeira camada do drama é apenas a base, já que o seu interesse maior é o de explorar as possibilidades em torno do universo da cidade e do potencial de excentricidade oferecido pelos personagens, desde a sua concepção, passando pelos figurinos, pelo cabelo e pela maquiagem. A direção de arte de Asteroid City é muito criativa, já que os objetos e os cenários são claramente teatrais, mas eles possuem um capricho e uma textura que também servem para tornar aquele ambiente tão cartunesco quanto realista. E o Anderson usa e abusa dos seus movimentos de câmera horizontais e verticais, assim como dos seus enquadramentos geométricos, para criar sequências muito estilosas esteticamente, como se merecessem ser registradas pela captação de uma fotografia.
É muito bonito de se ver, só que assim como em alguns dos seus filmes anteriores, essa embalagem pode ser muito atraente, as suas apostas podem soar criativas, mas elas servem somente para a casca. Dessa vez, a proposta se perde na tentativa de servir a um canivete suíço de narrativas, muito estéril na maior parte das suas tentativas. À primeira vista, Asteroid City dá espaço para todos os personagens, por menor que eles sejam, para que todos tenham lá o seu momento. Mas o que poderia soar generoso acaba se tornando um peso para a narrativa que passa a funcionar dentro de uma estrutura de esquetes, o que não funciona nem mesmo na tentativa de servir para o seu exercício de metalinguagem. É a história sendo criada pelo autor, sendo vivida pelos personagens e sendo adaptada pelo dramaturgo, sendo que muitas dessas narrativas acabam concorrendo entre si, sendo que, com exceção da ação na cidade, nenhuma das outras narrativas tem peso favorável para a narrativa do filme. É apenas o Wes Anderson falando de si mesmo, massageando seu ego e se autorreferenciando, forçando dentro dessa narrativa uma união entre autor e sua obra e os processos de criação e adaptação, que talvez fosse um material que funcionasse melhor em um outro filme. Já com relação ao núcleo da cidade, há muitos talentos desperdiçados em personagens secundários desinteressantes, e se eu fosse citá-los nominalmente, seria apenas mais perda de tempo, sendo que há poucos momentos de criatividade quase sempre ligados à personagem da Mid Campbell, interpretado pela Scarlett Johansson, uma melancólica atriz que é uma espécie de Mary Monroe para dentro desse universo. Gosto isoladamente de algumas passagens, como a que envolve a participação da Margot Robbie, por exemplo, mas as burocráticas sequências militares e científicas são um verdadeiro engodo e elas têm muito mais espaço dentro da narrativa, e esses momentos muito mais atrapalham do que ajudam. Nesse contexto geral, Asteroid City também tem lá os seus pequenos momentos de inspiração em termos de humor, mas o conjunto da obra nunca decola, até mesmo quando você se dá conta que certos conceitos parecem boas ideias no papel, mas que não funcionam na prática. A própria concepção de uma cidade isolada, marcada por um evento impactante, não deixa de servir, em certo ponto, como uma representação dos traumas de alguns personagens, ou a possibilidade de contato com seres de outros planetas e a falta de conexão com a sua própria vida na Terra e com as pessoas ao seu redor. Ou ainda, a própria ideia dos carros abandonados que servem apenas de cenário. Então, assim, o material até tinha algum potencial e as intenções do Wes Anderson até podem ser boas, mas ele falhou justamente nessa missão de construir e consolidar uma narrativa cinematográfica consistente, justamente a partir dessas suas ideias, porém buscando ir muito além da forma e da estrutura que ele escolheu para contá-la. O que não aconteceu em Asteroid City, mas que no caso do Wes Anderson também não é nenhuma novidade. Afinal, ele é especialista em fazer mais do mesmo, até porque tem muita gente que gosta. They're strange, aren't they? They're children. Compared to normal people. Yes, that's correct. It's true. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't. I do a nude scene. You want to see it? Huh? Did I say yes? You didn't say anything. I meant yes. My mouth didn't speak. E você, considera-se um fã da filmografia do Wes Anderson? Use o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.